Missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Hoje a consultoria estará abordando um pouquinho, desse novo cenário que o RH está vivendo, com essas diversas medidas provisórias, que estão sendo publicadas para garantir o emprego por conta dessa pandemia, do Covid-19. Então, a consultoria vai estar falando um pouquinho sobre essas MPs, tá? A gente não vai estar falando de todas, porque são muitas, mas a gente vai estar passando os principais pontos. Então, esse evento ele está sendo gravado, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo em algumas semanas lá na home da consultoria, tá? Para vocês fazerem eventuais consultas. Após a consultoria falar, vai estar entrando o time de RH, da linha RM, eles vão estar apresentando um pouquinho sobre o produto. Se no decorrer da apresentação surgir dúvidas, alguma coisa, vocês já podem ir mandando, tá, pelo chat. A gente já tem as pessoas lá para responder. Até o final do evento a gente vai estar respondendo todo mundo. Caso a gente não consiga responder, a gente vai estar elaborando fax para vocês internas, tá? Durante o evento, vocês vão ver que algumas lâminas, elas possuem os QR Code. Esses QR Code, ela vai direcionar vocês a material que a consultoria elabora, tá? São notícias. Essas notícias, elas vão estar um pouco mais direcionadas, com explicativos melhores, tá? Então, toda essa parte que eu vou estar apresentando, esse material, eu já disponibilizei também na ferramenta, e vocês podem abaixar para download, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Milena Greg, eu ingressei na companhia em 2019, tá? Eu faço parte do time da consultoria de segmentos, a gente fica alocado na matriz em São Paulo. A minha experiência é na área de recursos humanos, departamento pessoal, eu sou formada em administração de empresa e eu tenho especialização na parte de RH. Então, hoje a nossa programação é o quê? Trazer os principais pontos da MP 927, da 932, da 936, da 944, da 946 e vamos falar um pouquinho da portaria 139. Então, a MP, a 927, é uma medida provisória que ela foi publicada no dia 22 de março, de 2020, e ela vai ter validade enquanto durar o estado de calamidade pública, tá? Que foi decretado através daquele decreto legislativo número 6. Essa MP, ela veio para quê? Para permitir que o empregador possa adotar, algumas situações para garantir o emprego dos funcionários e não a demissão em massa, tá? Como eu comentei com vocês, algumas lâminas vai ter esse QR Code que vai direcionar para uma notícia da 927 que a consultoria fez, tá bom? Então, vamos lá. Quais as principais alterações, que a CMP trouxe para a gente do RH? Então, ela fala um pouquinho sobre teletrabalho, antecipação de férias, a concessão de férias coletivas, a antecipação de feriado, a questão de banco de horas, aquele banco de hora inverso, suspensão, de algumas exigências de SST, e também o direcionamento do trabalho para qualificação. Esse artigo ele já foi revogado, tá? Ele saiu que a empresa teria que fornecer qualificação online para os empregados, mas esse foi já revogado e ele também, a CMP traz a suspensão do recolhimento do FGTS. Então, vamos falar um pouco mais detalhado, dessa questão. Então, o teletrabalho, como tudo que traz, todas esses MPs, uma parte que ela deixa bem explícita, é a questão da comunicação. Então, hoje, os trabalhadores, eles estão em casa, nem sempre ele está dentro da empresa, só para algumas determinadas funções. Então, às vezes, a gente consegue informar o funcionário se a gente vai fazer ele trabalhar home, teletrabalho, antecipar férias. Uma flexibilidade que a CMP trouxe, ela fala da questão de comunicação virtual, questão de o quê? Um e-mail, esses tipos de comunicado, ele pode ser aplicado. Lembrando que cabe à empresa resguardar muito bem esses comunicados que são aplicados para não sofrer, futuramente.
Então, o que? A MP, ela traz que a empresa pode optar pelo teletrabalho para algumas funções, né? A gente tem que deixar claro que não são todas que podem ter essa função de teletrabalho, que um exemplo é o vendedor externo representante. Eles já não trabalham dentro da empresa, né? Então, a gente não pode colocar esses trabalhadores como na função de teletrabalho, né? Mas a gente pode colocar outros tipos de funções que dê para se trabalhar em casa. E essa questão de teletrabalho, ela também pode ser aplicada para os aprendizes e para os estagiários. Então, tudo que a MP traz, ela fala que a gente tem que comunicar, ou via escrito ou eletrônico, no mínimo 48 horas antes. Bom, essa MP trouxe também a questão de férias antecipadas, né? Antecipar aquelas férias individuais que o trabalhador tem. Então, assim, às vezes ele pode nem ter aquele período aquisitivo, mas ela dá essa flexibilidade que você pode adiantar, tá? Ela fala também do quê? Que você pode comunicar 2 dias antes, né? Também, ou por meio eletrônico ou por comunicado, né? A questão das férias, ela não muda aquela regra trabalhista, tá? Que a gente não pode dar período inferior a 5 dias, tá? Isso mantém, tá? A única coisa que ela fala é que você pode antecipar aquele período que o funcionário não possui. A outra flexibilidade na questão de férias é o quê? Eu posso pagar essas férias no mês seguinte, até o quinto dia útil, né, do mês seguinte das férias. E aquele 1/3 eu posso pagar até dia 20/12 de 2020. Ela também traz a questão das férias coletivas, né? E dando a flexibilidade do quê? Que as férias poderá ser concedida sem a comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato, tá? E também ela pode fazer o quê? Aproveitar as antecipações dos feriados, só que a gente não pode antecipar os feriados que são religiosos, tá? A gente pode só antecipar os feriados que não são religiosos. Tem que ter um consenso, né, das duas partes, e a gente não pode utilizar essas antecipações de feriado para pagar banco de horas negativo que o funcionário já possui antes da entrada da SMP, tá? A gente também tem a questão do banco de horas, que é aquele que eu comentei, é um banco de horas inverso, onde o funcionário ele vai ficar na sua casa, né? Ele vai gerar essas horas negativas, né? E ele terá 180 dias para pagar essas horas para a empresa, tá? E esses 80 dias vai ser depois que a gente passar, né? Por essa questão que a gente está tendo agora. Então ele vai ter 180 dias, só que ele só poderá exercer 2 horas por dia conforme está previsto em CLT. A MP também traz a questão da suspensão da exigência, né, de algumas questões administrativas de SST. Por exemplo, são os exames demissionais, né? Antes o empregado saía, tinha que fazer exame demissional. Com essa questão, né, do Estado estar em calamidade pública, a empresa terá 60 dias para efetuar esses exames, né? Então, após passar o estado de calamidade pública, a empresa vai ter 60 dias para realizar o exame demissional daqueles funcionários que foram demitidos durante esse período, tá? A MP também fala de alguns outros cursos, né? Porque a gente tem algumas exigências que traz CIPA, dependendo da empresa. Então, essa MP, ela traz a suspensão de algumas exigências, tá? Porque da forma que nós estamos, às vezes não tem como ser aplicado treinamentos, né? Então, ela tira essa exigência. A MP também fala, né, da questão do direcionamento, que é o que eu tinha falado para vocês, mas esse artigo foi revogado. E a última que ele traz, um ponto importante, é a suspensão do pagamento do FGTS, né? Referente às competências de março, abril e maio. Eu acredito que muitas empresas já até fizeram, né, essa suspensão. Então, ela está trazendo a flexibilidade do parcelamento desses valores, né, que vão ser pagos nos meses de julho até dezembro de 2020, né?
Ainda a Caixa não divulgou como que vai ser feito esse parcelamento, né? A única coisa que nós temos é a questão já dos demitidos, que a Caixa já soltou um comunicado via Conectividade Social, que para aqueles funcionários que forem demitidos durante esse tempo que não houve recolhimento, o recolhimento deles tem que ser realizado, né? E vai ser via Cefip, tá? Esse comunicado está dentro da conectividade social, caso alguém tenha alguma dúvida e não tenha visto até o momento. Bom, a 927 a gente tratou os principais pontos, né? Vamos falar agora um pouquinho da 932. Essa medida ela foi publicada no dia 31 de março e ela vem para alterar temporariamente os percentuais de contribuições aos serviços sociais autônomos. Essa MP ela passa a valer a partir do dia 1º de abril e ela tem validade até 30 de junho de 2020. Então, o que que ela trouxe? Ela trouxe a redução no sistema S, né? Daqueles serviços que são de terceiros, né? Que tem uma alíquota específica, ele está trazendo a redução, né? Essa MP ela ficou conhecida como sistema S, né? Então, ela é sempre patrocinada, esses órgãos, eles são patrocinados pelas empresas, né? Pelas contribuições devidas pela empresa, daqueles valores que incidem sobre a remuneração paga aos seus trabalhadores. Então, a empresa recolhe, né, através do seu código de recolhimento, definido pelaquela atividade empresarial que ela tem. Então, essa MP trouxe, né, novas alíquotas, que é essa que eu estou apresentando para vocês, tá? E ela tem a validade até 30 de junho. Já a MP 936, né, essa é uma MP que veio para criar a questão do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, né, decorrente do Covid-19. Então, essa MP ela traz alguns pontos, né, que é a questão do benefício emergencial, né, a manutenção do emprego e da renda, ela traz também a questão da redução proporcional de jornada e de salário, e ela também traz a questão da suspensão temporária de contrato de trabalho que a empresa pode fazer. Vamos falar um pouquinho sobre a redução, né? Ela traz essa questão da redução, que ela pode ser em até 3 percentuais. Então, a gente vai ter a redução dos 25%, que ele pode ser ajustado diretamente com o empregado, por meio de um acordo individual, tá? Agora, a gente tem a questão dos percentuais de 50 a 70. Essa redução de jornada, ela pode ser negociada, sim, diretamente com o empregado, tá? Só que ela tem a questão do salário. Então, para aqueles que receberem 3.135, que é referente a 3 salários mínimos, ou aqueles empregados que receberem acima de 12.212, esses terão que fazer um acordo de redução, mas vai ter que ter a intervenção do sindicato, tá? Agora, para quem receber os valores, né, que ganham só entre esses dois, aí pode fazer diretamente, tá? Mas se a pessoa ganha nessa classificação, vai ter que ter o sindicato no meio para intervir alguns benefícios, enfim, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa questão da redução, né, do cálculo, porque a gente sabe que quando há uma redução, o governo vai ajudar com essa questão de um auxílio, né? Então, eu trouxe para vocês um cálculo simples, tá? Só para a gente ter uma visão de como que vai ficar isso em folha. Acredito que muitos já devem estar até habilitados a fazer isso, né? Então, eu trouxe aqui essa questão de um salário de 2.200 numa jornada de 220 horas mensais, 44 semanais, onde o trabalhador trabalha 8 horas e 48 por dia, tá? Com 1 hora de almoço. Se a empresa realizar, como ele está, né, abaixo daquele percentual,
o acordo ele pode ser individual e pode ter uma redução de 50%, né? Então, nessa questão, ele vai ficar com um salário de 1.100, né? As horas dele de 220 vai passar para 110, e ele vai trabalhar só 4 horas e 24 por dia, tá? Então, sem a redução, ele teria um líquido de 2.608, né, com desconto de INSS e de IR. Já com a dedução, ele vai ter só o seu desconto de INSS, porque não vai chegar a um teto. E ele vai ter uma ajuda do governo de 78964. Essa ajuda do governo é baseada no seguro-desemprego, naquela tabela de seguro-desemprego que eu vou mostrar para vocês, né? Essa tabela ela tem que ser os cálculos feitos por faixa, né? A primeira faixa tem um valor, assim, é meio que um cálculo progressivo, né? Hoje a gente já tem alguns sites que disponibilizam essa ajuda, né, para calcular o seguro-desemprego, porque esse benefício é como se fosse um seguro-desemprego também, ele é baseado no seguro-desemprego, né? Então essa é a tabela de 2020, tá? Então quem ganhar até 1.599,61 deve se multiplicar por 80, a diferença até o teto de 26629 se aplica a 50, e quem ganha acima de 26629 recebe a parcela que não é variável de 1.813,03, tá? Então, esse benefício ele vai ser uma média dos 3 últimos salários, tá? Então, aqui, pegando aquele salário que eu coloquei como exemplo de 2.200, o seguro-desemprego dele vai ficar na faixa de 1.579,89, como a redução é de 50, o governo paga 50% para ele, que vai ser 789,94. Ainda, né, na MP 936, ela também traz a questão da suspensão do contrato, né? Então, a empresa pode suspender o contrato dos seus trabalhadores, né, num período de até 60 dias. Esse período ele pode ser dividido em 30 mais 30, tá? O importante é o quê? Que durante essa suspensão do contrato, o empregado não pode nem remotamente solicitar nenhum trabalho para o empregador, tá? Caso isso aconteça, o contrato ele é configurado como suspenso, né? E a empresa vai ter que arcar com todo aquele benefício, talvez que o governo já tenha pago, tá? É importante uma coisa também, tanto na suspensão como na redução de jornada, os benefícios eles continuam, tá? O benefício de convênio médico, seguro de vida, entre outros, eles não podem ser suspensos, exceto o vale transporte, né, que a gente acaba utilizando para se locomover da casa do trabalho e vice-versa. Esse sim, os demais a gente não pode ter suspensão dele, tá? Ele tem que continuar sendo pago para o empregador. Desculpa, pelo empregado, né? Lembrando que a MP ela coloca a questão da estabilidade provisória, né? Então a gente pode suspender ou reduzir a jornada do empregado, só que o que? Eles vão ter uma estabilidade provisória, né? Depois que essa questão passar, os colaboradores que tiveram aquele seu contrato suspenso ou a redução de jornada, ele vai ter uma estabilidade no mesmo tempo que houve ou a suspensão ou a redução. Então, se ele teve essa suspensão de 60 dias, ele vai ter uma estabilidade de 60, tá? Se ele teve a sua jornada reduzida por 60 dias, ele também vai ter uma estabilidade de 60, tá? Caso aconteça o desligamento nesse período de estabilidade, a empresa ela vai ter que arcar com uma indenização, tá? Vamos ver como que é essa indenização, né? Ela tem alguns percentuais, tá? Então, caso ocorra esse desligamento durante esse período, né? Ele vai ter, o empregador, independente de pagar as verbas rescisórias, que isso já é claro, né? Vai ter também aquela indenização referente cada período que ele fez a sua redução, tá bom? Então, tá aqui a regrinha, tá? Dependendo de se for suspensão ou redução, é essa regra que tem que ser levada em consideração, tá? Isso não vale para pedido de demissão, tá? Caso o colaborador esteja ou com o contrato suspenso ou com a redução de jornada e ele pedir demissão,
a empresa está isenta de pagar qualquer indenização para ele, tá? Referente essa MP 936. Tá, vamos falar agora um pouquinho do auxílio emergencial, né? Então, esse auxílio, ele é um benefício, né, que vai ser custeado pelo governo. Então, aquele trabalhador que passar por uma redução proporcional ou a sua suspensão de contrato, ele vai ter direito a receber esse benefício, que foi aquilo lá que eu mostrei para vocês, aquela continha. Só que será de responsabilidade da empresa informar em até 10 dias corridos, através da ferramenta Empregador Web, que muitos já devem ter visto, né, a questão desses funcionários, tá? Essa contagem de 10 dias, ela começa a valer a partir da celebração do acordo, né? Então, a gente celebrou o acordo hoje, só que esse acordo vai estar com data que a partir de amanhã se vai dar início, então a partir de amanhã, 10 dias, a empresa tem que fazer essa informação, tá? Para quê? Para o governo saber que foi aplicada uma redução ou uma suspensão de contrato para aquele trabalhador, tá? Eu sei que o empregador web está com algumas estabilidades, né? Ele ainda é uma ferramenta que não dá muita informação, mas a gente está sabendo que vai ter algumas alterações aí para frente, tá? Então, a MP traz essa questão, né? Que depois da gente informar aquela redução, aquela suspensão, ele vai ter direito a receber esse benefício em até 30 dias após a celebração, né? Um ponto importante é a falta dessa informação. Se a empresa deixar de informar ou no prazo de 10 dias, ou não informar o governo, será de responsabilidade da empresa, tá? Fazer esse pagamento, tá? Esse pagamento, se a empresa deixar de fazer essa comunicação, será de responsabilidade dela pagar, só que ela vai ter que pagar no salário integral do colaborador, tá? Não vai ser com o salário reduzido, vai ser de responsabilidade dela fazer esse pagamento até que haja o quê? Essa informação junto ao governo, tá? Então, mais uma vez, né, só para demonstrar para vocês, o valor é pago pelo governo e é o valor de seguro-desemprego conforme aquela tabela que eu já apresentei para vocês lá na frente. Bom, na MP 936 a gente tem uma questão também que as empresas que têm faturamento acima de 4 milhões e 800, tá? Essas empresas que têm o faturamento superior, eles vão poder sim fazer a suspensão dos seus colaboradores, se necessário, só que eles vão ter que arcar com 30%, tá? Então, o governo só vai arcar 70%, e aí será a responsabilidade da empresa arcar com os outros 30%. Esses 30 vai ter que ser pago como uma verba indenizatória, tá? Então, ela não vai integrar na base de IR, nem FGTS, nem INSS, bom? O processo é o mesmo, vai ter que informar isso no empregador web, tá? Para o governo poder pagar os outros 70%. Agora, as empresas que não estão nesse faturamento abaixo desses 4 milhões e 800, pode fazer a suspensão de 100%, tá bom? Lembrando, de novo, que independente do faturamento também, deve-se continuar com aqueles benefícios que a empresa possui, tá bom? Como eu já falei, né, anterior, a gente frisa de novo, aquelas empresas que fizerem essa questão, né, desse benefício
que o governo está dando, ele não vai poder fazer a demissão do seu empregado, tá? Então, se eles acordarem essa redução de jornada ou a suspensão, ele não pode demitir por aquela questão do que a gente tem, eles têm uma estabilidade provisória depois, né, que você pode pagar a indenização. Mas agora, quando tiver com o seu contrato suspenso, a jornada de trabalho reduzida, não pode haver essa demissão, tá bom? E a gente também tem alguns critérios que não terá direito ao benefício, né? Então, aquelas pessoas que estão recebendo algum benefício da Previdência, né? Aquelas pessoas que ocupam cargo ou emprego público também não recebem auxílio emergencial. As pessoas que estiverem recebendo seguro-desemprego também não, bolsa de qualificação profissional e os funcionários aposentados. Hoje, muitas das empresas possuem, né, funcionário que é aposentado, mas continua nas suas atividades. Caso eles passem por esse processo de redução de jornada ou suspensão de contrato, o governo não vai estar fazendo a sua ajuda de custo, porque ele já recebe uma verba do governo como aposentado, tá? Vamos falar agora um pouquinho da 944, né? Essa MP, ela concede uma linha de crédito para as empresas para pagamento da folha de pagamento dos seus funcionários. Então, esse programa, né, é um empréstimo exclusivo para fazer o custeio, as despesas da folha de pagamento. Então, ele vai ser disponibilizado ou pelo BNDES ou os bancos que tiverem interesse por adquirir esse programa, né? Então, ele tem algumas regrinhas, tá? Como ele passa por um processo de empréstimo, ele entra também naquela questão de análise de crédito, tudo certinho, tá? Uma exigência que traz esse MP é que o quê? As empresas que quiserem adotar esse empréstimo exclusivo, eles vão ter a questão da geração da folha, vai sair de dentro da empresa, tá? E quem vai gerir essa folha vai ser o banco, tá? A própria instituição que vai estar fazendo a geração da folha, porque os pagamentos eles são exclusivos para custear a folha de pagamento do funcionário. Então, eles vão fazer o pagamento direto na conta dos colaboradores, tá? Caso aconteça alguma coisa que a empresa passou alguma informação incorreta, que alguma coisa que vai infringir o que a 944 traz, aquela instituição ela pode fazer o quê? Estipular que a empresa pague esse empréstimo antecipado. Então tem que ter algumas cautelas, né? A empresa que quiser fazer jus desse empréstimo exclusivo para custear a folha de pagamento. Agora vamos falar um pouquinho da 946, né? Essa é uma MP, ela não é muito grande, ela só extingue, né, a questão do fundo do PIS/PASEP, ela transfere o patrimônio, né, para o fundo de garantia, para o FGTS, né? Então, ela traz duas questões só, que é a questão da liberação do FGTS. Então, os trabalhadores que hoje estão ainda ativos, né, que têm as suas contas de FGTS ativo, a partir de 15 de junho até 31 de dezembro, vai poder realizar saques de até 1.045, tá? Para ajudar a economia ou ajudar nas suas despesas. E a gente vai ter também a liberação do PIS/PASEP. Era uma conta, né? Essa conta é uma conta um pouco antiga. Eles vão transferir todo esse recurso que tiver dentro dessa conta, daquelas pessoas, né, que possuem saldo ainda. Essa transferência vai ser direto para as contas vinculadas, tá, dos titulares, onde eles também vão poder estar sacando. E para finalizar, a gente tem a portaria 139, né? Essa portaria ela veio para prorrogar alguns recolhimentos, né, que são de tributos federais. Então ela traz o quê? Ela traz a prorrogação da contribuição do PIS, do COFINS e a contribuição patronal INSS das empresas, né? Então, aquela parte da contribuição previdenciária patronal referente aos 20% da folha de pagamento, né? Ela fica prorrogada,
As competências de março e abril, que deveriam ser recolhidas agora em abril e maio, elas passam a ser prorrogadas e elas podem ser recolhidas em julho e setembro de 2020, tá? Lembrando que elas têm que ser declaradas, tá? E aquela parte que a gente acaba descontando, né, que é a parte do empregado, ele tem que ser repassado, essa não teve prorrogação, como também a parte de terceiros, tá? Essas duas têm que ser recolhidas. Bom, gente, foi como eu falei lá no começo, né? A gente teve bastante medida, portaria, a gente teve bastante comunicado do CIT, não dá para a gente mostrar tudo aqui, então a gente ia ficar horas, né? Eu trouxe para vocês os principais pontos, tá? Mas aqui eu estou deixando para vocês, como eu falei, a consultoria fez uma junção de tudo que saiu, tá? Deixou num lugar único para vocês poderem acompanharem, dar uma leitura, né? Para se aprofundar mais. Então fica aqui a nossa dica, nosso QR Code para vocês consultarem, tá? Aqui, como acho que muitos já até têm acesso, né, a página da TOTS.com, onde a gente disponibiliza todos os nossos documentos lá. É uma área logada, exclusiva para cliente, que vocês acessam por esse canal, clicando já ali no Sou Cliente, vocês vão para o espaço legislação, né? Nesse espaço, a gente sempre deixa destacado, vai abrir esse pop-up, né? Quem não se inscreveu, se inscreva para receber, né, constantemente as informações, as últimas notícias que a consultoria se empenha para fazer. Aqui a gente costuma sempre deixar as 4 últimas, né, que está no auge. A gente teve a Raiz aí que terminou, né, no meio de tudo isso, a gente teve ela aqui. A gente tem a próxima obrigação, que é a LGPD, que vai envolver bastante o público de RH, que a gente vai ter bastante mudança, né. Aqui é uma área que a gente sempre tem, né, as nossas notícias. Essa daqui foi a que eu deixei para vocês como uma indicação, né? Então, aqui que a gente fez? Aqui a gente colocou todas as portarias, todas as MPs, todas as circulares que saíram, né? Colocamos os principais tópicos que elas trazem. Então, se vocês clicarem, ela vai direcionar vocês para aquela notícia que a consultoria fez, tá vendo? Vai estar ela na íntegra, vai estar a fonte, tudo bonitinho, tá? Deixa eu voltar aqui. Poxa, tá carregando. Vamos ver se ele carrega. Ah, carregou. Vocês podem compartilhar ela também. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Poxa, acabei. Peraí. Peço desculpa, né? Porque a internet ela tá oscilando bastante. Então, vou voltar aqui. Para entrar na home da consultoria, né? Só vocês clicarem aqui, tá vendo? Vocês vão ser direcionados. Aqui também a gente está deixando todas as questões do que há de novo, né? O que está trazendo. A gente está tendo bastante mudança do RH, então a gente está tentando deixar tudo juntinho para vocês não terem que ficar navegando muito, né? Aqui, gente, nesse TOTS Responde, é onde a gente vai estar disponibilizando o vídeo de hoje para vocês fazerem eventuais consultas, como também vocês podem se inscrever para os próximos eventos, tá bom? Aqui a gente tem bastante documentação que a gente está fazendo, tá? Então, se vocês entrarem nessa página e colocarem aqui MP 936, vai aparecer todas as documentações que a gente já produziu, tá? Algumas dúvidas que foram surgindo, tá aqui tudo documentação, tá? Onde vocês podem acessar também e assim por diante, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? É mais uma questão bem genérica, né? Porque são bastantes mudanças que a gente teve, mas eu fico aqui no chat com vocês, para caso tiver perguntas, para a gente estar
tirando, né? Eu vou passar agora para o pessoal da RM, eles vão estar falando um pouquinho de produto com vocês, tá? E a gente continua aqui para esclarecer dúvidas. Eu agradeço, tá? Só peço um instante para a gente mudar de apresentador. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Oi, Milena, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tá perfeito seu áudio. O áudio está ok. Está aparecendo para vocês aí uma apresentação, um PowerPoint também? Sim, já está aparecendo, só não está em modo apresentação. Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, tá, pessoal? Um bom dia. Sejam bem-vindos a esse webinar. Imagina aí que a grande maioria deve estar em casa, né? Home office. A gente também não está diferente, nós todos. Então, que a turma que está aqui, o time que está aqui hoje também está. Tá? É um momento atípico, né, que a gente vive. Agora a gente vai estar falando de produto. Tá? Nosso objetivo hoje é fazer com que vocês entendam, tá? E tirar as dúvidas, né, a respeito das MPs, né, que foram editadas pelo governo, né, e que tratam especificamente das relações de trabalho, mas voltado para produto. Tá? A Milena já discorreu muito bem aí, falou bastante, né, das MPs. Nós temos algumas MPs que às vezes não se encaixam no produto, mas ela discorreu também, tá? Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. A gente vai estar falando também, apresentando para vocês as documentações, como orientações, como vocês devem proceder, tá? E a nossa agenda de hoje, a gente vai estar falando de como é que a gente está disponibilizando, né, divulgando isso, as entregas para vocês, tá? A parte de documentação, a Milena citou aí, né, a centralização de uma documentação, de uma página, a gente vai estar mostrando isso. Nós vamos estar falando da medida provisória 927, aquela primeira medida lá que o governo editou, né, que falava da flexibilização e simplificação das relações de trabalho, né, para adotar as medidas como teletrabalho. Isso aqui nós vamos dar uma passada rápida, porque, como ela mesma falou, o escopo é grande, vocês vão ver que é um grande conteúdo, e o que vai apoiar vocês bastante, né, vai ser realmente essa página consolidada de informações que a gente vem disponibilizando e atualizando a todo momento, assim que a gente libera PET, assim que a gente atualiza uma documentação. Então, ali vai ser realmente o canal voltado para produto, onde vocês vão recebendo esse apoio. Tá? Então, da 927, a gente vai dar uma passada rápida, porque essa foi logo no início ali, né? Ela já foi disponibilizada ao mercado, onde foi a primeira medida de flexibilização para enfrentar, né, a pandemia, que era o governo estipulava trabalho em casa, né, home office, as férias coletivas, né, dar férias coletivas para a grande maioria, utilizar ali do recurso de banco de horas, estendendo o período, né, para compensação, entre outras, né? Além disso, nós vamos estar falando também da outra medida provisória 936. Essa tem uma grande relevância, essa veio na sequência, né, quando se esgotou ali a 927, né? E agora o que fazer, né? O pessoal já pegou as férias, já antecipando as férias, já usando os recursos de banco de horas, está todo mundo em casa, o que fazer agora? O governo, na sequência, ele editou uma nova medida provisória, 936, que é a redução de jornada e a parte proporcional no salário. E também nessa 936, aquilo que realmente paga, né, na parte
com o empregado, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, essas duas são medidas editadas aí, valendo 60 dias, com possibilidade de prorrogar com mais 60. A gente entende que ela foi a partir de 1º/4, então vai estar valendo em abril e maio. A gente não sabe o que se espera em maio, né? A gente acredita que ainda não tem medicamento e não temos vacina, então isso a gente acredita que pode ser prolongado, mas vamos aguardar o governo, né? E ser prolongado é prorrogar mais 2 meses. Então, essas duas aqui, nós vamos redução e suspensão. A maioria das empresas, elas começaram a utilizar, né? Então, é importante que vocês entendam aqui no produto, como é que vocês vão estar parametrizando e configurando isso aqui, tá? A medida provisória 932 e portaria 139, eu coloquei elas, a 139 não está ali, mas a 932 e 139, que é postergação de recolhimentos. Isso voltado mais para o empregador, né? Que é ajudar ele economicamente, né? Na parte de recolhimento em casa, que é prorrogar, né? Os recolhimentos para datas posteriores, tá? Que é a parte do INSS patronal. Então, o Cajó está dando a possibilidade desse recolhimento ser, se eu não me engano, julho e setembro, tá? Acho que já foi falado pela Milena, esse item aí, tá? E também a parte de redução de 50% de algumas entidades, outras entidades, né? O sistema S, né? SES, SENAT, SESI, SEBRAE, algumas entidades ali, a possibilidade de reduzir 50%. E na Lei 13.982, uma nota orientativa, 2020-21, que é o afastamento Covid. Esse afastamento, né, doença para quem contrair o vírus, né? Então, isso, o governo deu essa possibilidade de deduzir isso na guia, né, nos recolhimentos do INSS. Então, a gente vai estar mostrando também, tá? Tudo isso aqui a gente já disponibilizou, tá? Já está disponível, por exemplo, esse último aqui, né? Foi um dos últimos que a gente disponibilizou no último dia 22, tá? Mas a gente vai estar mostrando para vocês aqui, tá? Falando do time que está aqui hoje apresentando, eu sou Colasso, sou PO da Folha de Pagamento RM, tá? As perguntas podem ser feitas durante a apresentação, para isso a gente está com um time aí, 7 pessoas, Wendel, a parte de atendimento, Nélia, a parte de atendimento, Donaldo, PO do ponto, a gente também tem o Donaldo em determinado momento, ele vai estar falando da parte de turno, redução de turno, né, que isso também tem uma adequação lá no ponto, né? A Luciane, a Andréia, a Sheila e a Valquíria. Essa turma está aí para nos apoiar, eu acredito que já está acontecendo, né? Vocês já devem estar perguntando, fazendo perguntas, tá? Não estou vendo aqui, mas eu acredito que isso já deve estar acontecendo, tá bom? Vamos lá. Eu falei aqui logo no início, na introdução, né, que a gente está enviando, como é que a gente está comunicando vocês, tá? Através de envio do informativo RH, isso a gente chamava de, tinha o nome de ABC, passa a ser informativo RH. Quem não recebe, normalmente a gente procura colocar informações relevantes, né, das legislações que a gente está liberando, tá? Então, quem não está recebendo, sugiro que nos envie, tá, um e-mail, pode mandar para o atendimento, o seu e-mail, para a gente incluir. Existe um grupo de clientes que recebem isso, então quem não está recebendo, manda para a gente inclui vocês no grupo, que é importante. A cada liberação de uma legislação, a gente está comunicando de forma rápida, direta, PET, tudo mais. Então, acho que esse informativo RH é algo bem interessante, né, que foi disponibilizado há pouco tempo aí, tá? Então, mandem para a gente, tá? Mandem para o atendimento o nome, mandem para mim, meu e-mail aqui, que eu consigo encaixar, eu vou mostrar meu e-mail aqui, eu consigo solicitar a inclusão no seu e-mail para receber esse tipo de informação que a gente vem mantendo com os nossos clientes. E um dos principais, vocês vão ver que a gente vai estar discorrendo aqui, através do TDM, a Milena mostrou lá muito da parte de legislação, né? Nós temos um espaço lá,
a parte de legislação, e nós também temos a parte de produto, né? Então, nós temos uma página específica, consolidada para o produto, tá? Aquilo que a gente está mudando no produto. Ele centraliza todas as informações relevantes às MPs, portarias e como proceder no produto e os prazos de entrega do pacote. Isso aqui, esse documento vai ser enviado para vocês, tá? A gente não vai escorrer a apresentação aqui em PPT, nós vamos direto nessa página aqui, certo? E lá, realmente, lá é o local consolidado onde vocês vão ter essas informações. Esse PPT vai para vocês, onde você tem essas informações aí. Só um minutinho. Aqui, como eu disse, né, tem um nome, se vocês quiserem mandar o e-mail para incluir nesse grupo, vocês podem pegar esse e-mail aí, tá bom? Aqui eu coloquei o link onde a gente vai direto. Agora nós já vamos direto para a gente falar sobre aquilo que está em pauta aqui, né, que é falar das MPs no produto, tá? Deixa eu abrir aí só um minutinho, pessoal. Aqui, eu já vou fechar, tá? Que eu já mostrei para vocês. Não abriu. A página já está aberta aqui. Então, eu imagino que muitos aqui já tiveram contato com essa página, tá? Se quiserem ir direto nela, vocês procurem aqui no Google, vocês podem colocar todos, direto na página que a Milena apresentou, né? Lá vocês conseguem achar o caminho. E digitar adequação alternativa à Covid. Isso é uma forma de ir direto, tá? Já cai direto. Na verdade, aqui fala, né, da legislação, que cai na 927, enfim, ou pega aquele link que eu mandei lá no PPT, tá? Adequação dos produtos, tá? Linha RM. Aqui nós temos as 3 linhas, vocês vão clicar aqui. Aqui você já cai direto. Então, isso é uma forma de ir direto, aquele link, ou direto lá no espaço fiscal, tá? Bom, pessoal, nessa página, né, que eu falei para vocês aqui nós temos aqui as legislações, vocês podem ir direto na legislação, a 927, que já passou, a 932, passou e está ainda acontecendo algumas, né, a 932 e a 936, são legislações relevantes, por aqui você já atalha. Aqui a gente fala de próximas entregas, tá? A gente coloca o que está para entregar, inclusão do motivo de afastamento e natureza de rubro, isso é social, né? É a dedução do afastamento por Covid-22, então esse aqui, e evento S2206, as alterações contratuais, tá? Para ser liberado, beleza? Então aqui vocês têm informações dos prazos que a gente está trabalhando, e essa página, ela fala de MPs, portarias, vamos lá, vamos direto, né? Então, primeiramente, vou dar uma passada, a Milena já falou para vocês que o escopo é muito grande, o conteúdo é grande. Então, eu vou estar passando, tá? Vou estar explicando aqui. Não dá para entrar em todos os detalhes, porque senão, olha só, são 11 horas, nós vamos nos estender um bom tempo. Então, vou falar de forma objetiva, certo? E vocês vão fazendo as perguntas, nós estamos com pessoas que atuaram, viveram isso aqui, então vai estar respondendo para vocês. Aquilo que a gente não tiver dúvidas, que às vezes a gente não saiba responder ou não tem a informação, né? A gente vai catalogar isso e nós, em breve, nós vamos ter um FAQ desse webinar, tá? A gente vai buscar ali, às vezes tem coisas, perguntas jurídicas, né, que não dá para se responder, né? Tem perguntas que não, né, a gente, às vezes, não tem essa resposta, a gente vai estar colocando um FAQ. Aí vocês vão estar acessando, a gente vai ter aqui um FAQ do webinar do dia tal. Vocês clicam lá, a gente vai procurar colocar a resposta lá para vocês, tá? Então, a medida provisória 927 foi uma das primeiras, já falei logo no início. Aqui dá Então, isso aqui, gente, é o material que vocês vão ter como apoio. Então, não vamos ficar lendo tudo isso aqui, porque, igual eu falei, é longo, né? Então, aqui foi a primeira medida provisória, né, que falava para enfrentar, né,
pandemia, né, o estado de calamidade, que falava do teletrabalho, tá? Foi a flexibilização e simplificação da legislação, tá? E através de acordos firmados com os empregados, tá? Então, sindicato do teletrabalho, antecipação de férias individuais, você poderia antecipar um período futuro, a concessão de férias coletivas, aproveitamento, antecipação de feriados, o banco de horas, esticar o período de compensação, e alguma suspensão de exigências administrativas na parte de segurança, né? Ou poderia postergar o ASO, diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, todas essas medidas nós já disponibilizamos ao mercado, tá? Assim, aquilo que impacta em produto, ou orientamos via documentação, tá? Aqui na aplicação da MP é que a gente vai estar entrando, tá? Aqui, gente, você fala das férias individuais e aqui explica como é que vocês vão, só para vocês aprenderem a navegar nesse documento, é importante. Então, o teletrabalho não houve nada de alteração, era só um acordo com o empregado. Antecipação de férias individuais, e aqui fala das regras da MP, né, aviso até 48, aí fala, olha, para emissão do aviso deverá informar no cadastro de férias, a data do aviso. Então, isso aqui, eu não vou, como eu falei, vai ser rápido, porque vocês já passaram por isso aqui, tá? Então, aqui a gente explica como é que vocês têm que atuar no produto, olha lá, a data do aviso, você vai pôr até 48 horas para emitir o recibo, o aviso, né, de férias. As férias não podem ser inferior a 5 dias. Então, o produto hoje já está preparado, né? Foi na reforma trabalhista que ele poderia ter um período inferior a 5 dias. Então, algumas coisas já estão adequadas no produto. Pode antecipar-se o mesmo período aquisitivo se não estiver completo. Então, aqui você fala de antecipação. Aqui eu vou entrar aqui rapidamente. Aqui vem um passo a passo. Por isso que eu falo que a gente não vai treinar vocês aqui nesse momento. Acho que não cabe, que o nosso tempo não é curto. Mas aqui é um passo a passo que ajuda. Como é que a gente vai estar configurando isso no produto? Então, o produto fala de parametrizações, tá? Como é que você vai estar atuando nisso, certo? Se tiverem dúvidas relevantes, se vocês quiserem que entre algum detalhe dessa MP 927, vocês podem escrever no chat aí. Aí o pessoal do chat pode, nós criamos um grupo Hangout aqui, webinar, tá? Aí vocês podem escrever aqui, que eu estou aqui no meu celular lendo, tá? Se tiver alguma dúvida, que a gente mostre tela, alguma coisa nesse sentido da 927, tá? Então, aqui explica detalhes, é como um passo a passo, tá? Explicando, é tipo um tutorial. Então, da 927, e tem links diretos das documentações, tá? De todas as documentações, antecipação de férias globais, a licença maternidade, interrompendo férias, adicional de férias, o adicional de férias também, que a gente poderia suprimir, né, e não pagar, então a gente já criou. Imagino que isso aqui já aconteceu no mês passado, vocês já atuaram, mas se não fizeram ainda estamos no período, dá para fazer, né? Se vai dar umas férias, pode estar zerando um terço, e aqui te dá a configuração de como guardar esse valor, tá? Em envelope como base, te explica como é que faz isso aqui. Então, as formas são bem, a princípio, para essa medida, bem simples, né, de se configurar, a parte de provisão, enfim. Aqui a gente fala os links diretos, tá? E aqui a aplicação no produto, um tutorial falando de cada item, tá bom? Então aqui eu vou discorrer menos, porque isso aqui é uma medida que já saiu há mais tempo e nós já disponibilizamos isso ao mercado, ok? A gente vai para as outras mais relevantes. Bom, a gente ficou claro como é que vocês vão navegar nesse documento, tá? Vamos falar aqui. Aqui fala de tudo, ó, troca de feriado, banco de horas. Então, assim, aquilo que não tem produto é documentado, né? Te dá uma orientação baseado na lei, tá? Pagamento de um terço
férias na rescisão, então aqui escorre bastante, tá? Eu vou pular para outra medida. Essa é a primeira medida provisória, 927, que foi para enfrentar a pandemia, tá? Isso aí já aconteceu várias vezes. Aí nós temos, vou falar dessas duas em conjunto, que é a redução da contribuição ao sistema S, a 932, e a 139, que é a prorrogação dos pagamentos de contribuição. Por quê? Essas medidas, elas falam, por exemplo, no recolhimento das outras entidades, conhecido como as outras entidades, que é o sistema S, né? Eu já falei aqui, ó. Aqui, ó, fala que sobre a redução em 50%, tá? Por exemplo, Senat passa a ser 50%. Como é que a gente aplicaria isso no produto? Isso é para fins do recolhimento de outras entidades lá na guia, né, da CTF-UF, tá? Então, como é que a gente faz isso no produto? Está aqui, acesse o link para o produto. Vocês estão vendo que tem como fazer um tutorial, né? Como reduzir as alíquotas, né? Para atender essa medida, 932. Então, a princípio, vocês sabem que o terceiros, a guia de INSS e o relatório de folha analítica é por aqui que ele lê. O social e CEFIP, não lê daqui, né? Ele lê um FPAS, ou seja, o CEFIP e o social ele calcula baseado nas informações que são enviadas lá através da lotação, né? Através aqui mesmo do FPAS enviado, né? FPAS 1515, né? Que você envia para lá. O produto é social e o CEFIP, eles calculam baseado nessas informações. Para outros relatórios dentro do produto, né, porque isso aqui antes, né, uma folha analítica verificava, uma guia de INSS verifica, né, então a redução é direta aqui. E aqui orienta, né, a forma de você fazer isso, tá? Basta a gente fazer a redução, aqui explica, ó, representa o total das contribuições, portanto o usuário deve inserir nesse campo o percentual total das contribuições com as reduções. Sobre a social CEFIP, até presente data, o governo fez nenhum pronunciamento. Isso aqui ainda não tem, pelo menos o momento que eu tenho, acho que não saiu ainda. Se saiu, o pessoal do chat aí já não sinaliza, por favor, tá? Me mandam, pelo menos a orientação que eu tenho ainda, não tivemos nada. Se saiu alguma versão, já lendo isso para esse tipo de redução, tá? É social e CEFIP, tá? E é o código de terceiros e o FPAS. Faltou, eu falei de FPAS e tem também o código de terceiros, né? O governo sabe quais são as alíquotas calculadas na DCTF-UF. Eu imagino que eles devem estar fazendo algum ajuste para tratar isso, tá? Para fazer o cálculo lá. Eles que calculam o DCTF-UF e o CEFIP que calcula a guia, né? Que é o tempo que ela não utiliza, mas calculando por aqui. As dúvidas podem postar aí, tá bom? Estou recebendo aqui no grupo, tá, gente, que a gente ainda não tem nada de associar no que diz respeito a esse sistema S, ok? Ali no cadastro de sessão, né? Ficou claro para vocês, né? A GNSS. A outra medida, que é a portaria 139, isso aqui fala da prorrogação, né? Postergou o pagamento das contribuições sociais através dessa portaria, né? Que foi em 3/4. Isso tudo muito recente, tá, gente? Isso aconteceu logo agora em abril, né? Essas portarias aí que a gente está falando, essas MPs e portarias, né? Com exceção da outra, 927, que ela aconteceu, se eu não me engano, foi... Já tem mais tempo, né? Aí, postergou, né, a parte patronal, a parte devida pelas empresas, né? Tá, tem negrito aí, como vocês estão vendo. Das competências de março e abril. Então, já março, a empresa já poderia suprimir esse recolhimento, né? E abril, esse mês que as empresas estão trabalhando aqui agora. Fica prorrogado para os vencimentos de julho e setembro, tá? No produto que a gente
No produto, aqui para os clientes inseridos, vale ressaltar que a apuração dos valores suas efetivas dados são geradas a partir desse TVE com base nos valores enviados ao governo. Beleza? Já falamos sobre isso aqui. Para o sistema S, assim também como esse aqui. E aqueles clientes que, através de orientação jurídica, entenderem que o benefício da postergação, né, por essa portaria, estende também para outro encargo, né, a portaria fala do INSS 20, parte empresa. Aí deve proceder com a mesma paralisação para tal encargo. Então, a princípio, a portaria fala da parte patronal. Tá? E aqui a gente fala da prorrogação de pagamentos de contribuições. O que eu falei as portarias saíram logo no início e a gente tem que atuar rapidamente. Se você for implementar produto aqui, algumas coisas for implementar produto, nós vamos ter muito mais tempo. Então, não faria sentido. E a gente tem saídas, tá? Saídas para estar atendendo de forma rápida, que é, por exemplo, a postergação desse pagamento. Um minutinho. A DCTF Web a gente está aguardando, já foi falado aí que ainda não, a social ainda não se pronunciou em relação a esse cálculo, essa postergação, né, desses valores da parte patronal na DCTF Web. Imagino que isso já deve estar em andamento, porque o recolhimento vai ser, né, logo no início. Eu tenho uma dúvida aí, eu pergunto ao pessoal, pode me responder aqui, porque fala em postergação dos meses abril e maio. Março e abril. Como é que as empresas estão resolvendo em relação a março? Aí vocês até me ajudem aí, pessoal do chat. Tá? Como é que está sendo isso na parte de social, tá? E DCTF-Web, tá bom? Os procedimentos para a guia de INSS no produto, sem essa contribuição, basta a gente gerar a guia, né, zerando o percentual da empresa aqui. Então, isso faz com que suprima, né, a parte empresa, tá? Autônomos, cooperativas. Então, lá fala da parte patronal, a gente circulou essa parte aqui de percentual empresa, que é normalmente os 20%. Então, direto na guia, exatamente assim, tá? E quem gera para mais de uma coligada, né, colocaria ali esses percentuais lá nos parâmetros de coligada. Tá? Então, assim, essa parte da... Aí o Hangout está me falando aqui, o pessoal do grupo, né, que a parte social vamos ter que comunicar depois em relação aos percentuais. Nós vamos estar colocando aqui, tá, essa informação. Até registra para nós aí, por favor, para a gente ter esse tipo de informação também nas nossas dúvidas, tá bom? A nossa FAQ do webinar, ok? Bom, aí eu falei da 932 e falei da portaria 139. Agora nós vamos falar, vou deixar a última 936, porque ela acaba que ela é relevante, tem uma discussão maior, né? E a 13982, que é a nota orientativa 2020-21, nós vamos falar agora, tá? Só um minutinho. O governo vem adotando outras medidas, né, para apoiar as empresas economicamente, né? E uma delas é a parte da dedução desse afastamento por doença COVID, né? Quem contrai esse vírus, né? E tem um atestado médico, a gente criou esse aqui, nós criamos toda uma parametrização, teve PET que já saiu, tá? Adequar esse cálculo, porque aqui você tem uma adequação de cálculo, porque fala assim, nos 15 dias você pode deduzir isso em guia, né? Em guia de recolhimento de INSS, ok? Então, você consegue deduzir isso
em guia. Então, isso aqui nós tivemos que implementar isso, que é motivo, né? Você vai afastar para prevenir, eu vou discorrer rapidamente, vou mostrar para vocês, mas a gente teve que criar um código de cálculo de dedução, tá? Para deduzir isso numa guia, para enviar para o Cefip, para o E-Social. Então, tem os desdobramentos disso, tá? Aí, vou abrir aqui para vocês um produto, tá? Então, conforme a nota orientativa 2020-21, essa lei de abril de 2020 autoriza as empresas a deduzirem de suas contribuições à Previdência Social os valores pagos em relação aos 15 dias, né, os primeiros 15 dias de salário do trabalhador afastado por essa enfermidade, né, causada pelo Covid-19. Né? Então, quais são isso aí vocês têm que ter um PET, o PET saiu dia, deixa eu anotar aqui, 22, isso foi ontem, tá? Então, o PET é de hoje, tá? Assim, saiu ontem, né? Ontem, fim do dia. Hoje vocês já podem baixar, vocês já vão ter essa implementação no produto aqui. Isso é importante porque, caso, né, tenha situações assim, né, dentro da empresa de vocês, que é o funcionário que contraiu, teria que realmente, já na folha de abril, já incluir esse atestado aí, né? Esse atestado para fins de dedução. Pagar na folha esse tipo de atestado aí, ele fará a dedução. Então, para atender, foi criado o Código de Cálculo 436, atestado médico afastamento por Covid, tá? Que irá considerar esse valor deduzido conforme as regras no E-Social, GPF e Cefip. Então, acho que isso aqui eu vou passar, mas de uma forma, né, discorrendo aqui mais com detalhe, porque isso aqui é novo para vocês, tá? Mais informações de código de cálculo aqui, esse código de cálculo aqui, ele fala das configurações na hora que vocês forem criar, ok? Testado médico de afastamento por Covid. Ele é um evento do tipo base, sem nenhuma incidência. Por que isso? Isso é uma dedução. Vai ser uma dedução que vai calcular aqui os 15 dias de dedução, tá? A parte integral da parte. Então assim, ó, no parametrizador que te dá maiores detalhes, tá? Mas eu vou pular, aqui só vou falar do 436, porque isso aqui eu já falo ali no tutorial, tá? O 436 se relaciona automaticamente. Ah, não, vamos falar assim, porque para lançar automático você tem que cadastrar o motivo de afastamento por Covid. Lá em folha normal, afastamento, a gente criou, porque o produto precisa saber. Na hora que você for cadastrar um atestado, você vai cadastrar um atestado por afastamento de previdência, né? Mas vários motivos, você pode ter um motivo lá, sei lá, estresse, né? 5 dias. Mas o Covid você tem que ter um motivo específico, o produto entender, porque o afastamento de previdência, o tipo de afastamento é igual para todos, né? Então, a gente está criando uma configuração para o produto entender qual que é o motivo de afastamento por Covid. Então, você tem que criar esse motivo, tá? E quando for do tipo P, com esse motivo que está aí no parametrizador, né? Esse código será lançado no envelope, tá? Ele vai ser lançado junto com os códigos de cálculo 1, 2 ou 145, né? Que vai considerar, esse código de cálculo vai considerar somente a parte do Covid, tá? Da dedução. Ele será considerado pessoa social, GPS e GFIP. Ele será limitado também ao teto máximo da tabela de INSS. Às vezes, um salário muito alto lá será considerado até o teto da previdência lá, da base de contribuição, lá, aquele valor lá, 6 mil e tanto lá, tá bom? Ele também vai tratar, né, se o afastamento acontece parte no mês, parte no outro, ele vai fazer a proporção, parte no mês, parte no outro, porque o recolhimento de INSS é por competência, a dedução também, tá? Bom, voltando aqui, deixa eu ver aqui só um minutinho, pessoal. No Hangout aqui, no grupo.
Tá, nós temos, o Nery está nos passando um link aqui da Receita do Alve, que orienta sobre a DCTF Web em relação a essa nota orientativa, como fazer lá dentro do DCTF Web. Então, nós vamos colocar, devem estar respondendo para vocês aí, né? Vai ser direto realmente, deve estar colocando umas respostas, e a gente vai levar, vai mapear também a nossa FAQ lá, tá? Aí, Nery, anota isso aí, por favor, para a gente levar para a FAQ essa questão aí, que a gente falou anteriormente, não é esse caso aqui não, tá, gente? Você está me falando dos recolhimentos dos encargos, não é isso, né? Só me fala que isso é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. Naquela parte que eu estava falando lá atrás, que a gente ficou com a dúvida, né? Mas tem orientação de como suprimir, né, os recolhimentos da parte empresa e sistema S lá pelo DCT. Vai estar na nossa documentação. Aí vocês guardam esse link, né? Mais rápido a gente vai estar disponibilizando essa informação, tá? Voltando aqui no COVID, no afastamento Previdência, no Covid-19, né, gente? Aí aqui a configuração do atestado, vocês vão colocar aqui como é que vocês vão estar configurando, a natureza da rúbrica, que está bem simplesinho, tá? Existe a rúbrica 9933, e o código de cálculo. Para criar esse código de cálculo, né, isso já existe no produto, se ele não está aparecendo lá, basta executar um recálculo para algum funcionário que o produto cria internamente, tá? Então é importante vocês fazerem isso aí, assim, pegar o PET, faz um cálculo, que vai estar criando esse código de cálculo. Aí eu falei sobre o parametrizador, né, que no parametrizador a gente vai ter o motivo de afastamento, esse é o motivo que eu falei com vocês. Antes disso, lá na tabela dinâmica de motivos, né, você escreva esse motivo, coloca o motivo lá. Você criou o motivo, você associa ele aqui, isso aqui é novo, tá? Está no artigo PET atual. Quando cria um afastamento por Covid, você, por exemplo, às vezes o cara afastou 20 dias, né? Você vai pôr afastamento por Covid, produto. A verdade é que você tem um afastamento 20 dias, mas só a dedução será só sobre 15, né? Então, está na medida lá que fala sobre detalhes, né? Dedução a 15, pagamento. Você vai estar pagando de atestado 15, né? Que é o máximo que a empresa paga, e deduz 15, ok? Aqui a gente tem um exemplo 2, que você pode ter mais de um atestado no mês, o cara te entrega por outro motivo de doença, tá? Aqui nesse exemplo tivemos 3 CIDs diferentes, tá? Tem até que rever esse exemplo aqui, porque aqui está P, mesmo motivo. Então, na verdade, o exemplo foi pensado em esse motivo de afastamento, depois vocês ajustem, por favor, pelo que eu estou entendendo, são diferentes. Então, por exemplo, 2 dias com mais 10, 12. E aqui de 23 a 30 dá 8 dias, daria os 20 dias, tá? Que está pagando aqui, ó, 20 dias de atestado médico previdência. Porque são todos motivos diferentes, CIDs diferentes, a empresa paga. Agora, aí só notifique aqui quem fez aí, pessoal do chat, quem que ajustou esse exemplo para nós, por favor, tá? E aqui, gente, ele pagou os 20 dias de atestado, que são CIDs diferentes, porém, a parte de Covid seria só de 10 dias. 23... Não, se bem que não, gente, eu acho que teve um engano meu. Ó, 23, 8 dias aqui. A parte de dedução. Os outros 2 dias faz sentido, sim. Os outros 2 dias só ficou fora, né? 2 dias com 8 dá os 10 que está pagando de Covid. Está entendendo que teve 2, depois mais 2. Mas depois dá uma revisada, porque aqui está 10, 8 mais 2. Na dedução, pelo que eu estou entendendo, 8 aqui embaixo, mais 2 aqui em cima, daria 10. Quem pensou no exemplo, pensou que esses 2 afastamentos são realmente Covid, tá? Na GPS, o valor levado no campo dedução, tá? Aqui, na GPS, a gente leva aqui, beleza? O valor de 800 e toda a dedução, 813.
Ah, tá, porque... Esses 813 são as deduções totais. Deixa eu ver, 313, mais 639. Na GPS, o valor elevado do campo de dedução para ser deduzido no valor da guia. A guia foi gerada considerando somente o funcionário do exemplo 1. Ah, tá. É porque o exemplo 1, 813, faz sentido, tá, gente? Esse 813, que eu achei que era daqui, ó. 319, não, é do exemplo 1, 813. Por um momento me deu uma pegadinha aqui. Mas lendo, eu entendi que foi para o exemplo 1, beleza, pessoal? Então, a parte de dedução do Covid vem para a guia de INSS. No CEFIP também vai na parte de salário família, aqui, que são as deduções, entra aqui 813, já tem nota orientando que a informação vem para cá. No E-Social, em afastamento por esse motivo, né, cria-se uma nova rúbrica formativa, utilizando o código de incidência de contribuição. A incidência é o 51, tá? Que é o mesmo salário família. E a natureza da rúbrica, auxílio-doença, já mostrei lá em cima para vocês. E vai informar o valor da rúbrica 15 primeiros dias de afastamento, até o limite máximo de salário de contribuição. Tá? Foi enviada a rúbrica, né, que é no S1010, e aqui demonstra o XML para vocês do evento da rúbrica, né, que é o S1010, onde a gente envia para o social com essa rúbrica aqui, que auxílio doença. Então, quando vocês fizerem, cadastrarem lá, associarem, serão encaminhados esse evento aqui, S1010, para o social. Bom, pessoal, em relação, acho que nós escorremos tudo. Se tiver alguma dúvida que não está explicado aqui, vocês podem perguntar aí, e a gente responde, já disse em FAQ, e depois trata para a documentação. Ok? Um minutinho. Sei que vocês estão fazendo bastante perguntas aí, isso é importante sim, até para a gente trazer para a nossa documentação, para a nossa FAQ, vai agregar bastante aí, tá? A gente agradece aí a contribuição de vocês, tá? Seguindo aqui, pessoal, nós falamos, então, em produto da parte, né, do afastamento COVID, já falamos da parte de postergação e redução dos encargos, e demos uma passada rápida na 927, tá? Nós vamos entrar agora na parte da 936, né, que estabelece também, que essa aqui estabeleceu o programa emergencial, que o abono emergencial foi nessa, mas em relação àquele de R$600 foi nessa, mas e redução de jornada barra salário também, e suspensão de contrato temporário também nessa medida provisória, tá? Então, com esse objetivo, né, de preservar o emprego, a renda, né, garantir a continuidade das atividades laborais, empresariais. Aí aqui a gente tem como é que é isso, a aplicação disso no produto, tá? Então, vamos lá, deixa eu só fazer um minutinho. Primeiro, nós vamos falar de redução de jornada barra salário proporcional, tá? Depois, na sequência, a gente fala da suspensão de contrato, beleza? Todos esses dois, essas alternativas, né? Elas têm que ser comunicadas ao cliente em um prazo de 10 dias para o cliente, para o governo, gente, desculpa. Nós temos que comunicar ao governo, né? Um prazo de 10 dias para o governo receber a informação que os empregados elegíveis, né, que se encaixam, receberão esse auxílio emergencial, tá? Essa ajuda do governo. Então, isso é uma das primeiras coisas aí, isso nós já liberamos ao mercado. O governo, ele disponibilizou o empregador web, que você pode cadastrar diretamente, ou pode importar, né, um
um arquivo CSV, né, onde as empresas geram informações e importam nesse programa, certo? Ele mandou um layout 1, que é o relatório do bem, né, que é o benefício ali, tá? O benefício extra, né? É o nome mesmo, gente, desculpa. Anota para mim aí. É o bem, o relatório bem, que a gente nós tivemos que implementar esse produto, tá? Eu vou mostrar aqui na sequência. Então, só estou fazendo aqui uma introdução para vocês entenderem como é que a gente discorreu para implementar isso, para adequar isso em produto, tá? Então, a primeira coisa esse relatório liberou um layout. Então, tá aqui, vamos ver esse layout aqui, primeira coisa. Eles enviaram esse layout, nós tivemos que gerar no produto um layout assim. Fizemos isso através do nosso gerador de saídas lá, que era um relatório basicamente simples, tá? Onde pegava ali informações, né? Só que algumas informações, gente, que se pediam, né? A gente não tinha isso em produto. Então, nós tivemos que implementar. Aí, vou dar exemplos. O percentual da redução, quando se fala em tipo de adesão, né? Vamos dizer assim, deixa eu tomar água aqui, só um minutinho, pessoal. Tipo de adesão, que poderia ser uma redução de jornada salário ou uma suspensão temporária de contrato. Um ou dois, tá? Então, isso é um tipo de informação que vai no relatório. Segundo, tínhamos lá, se redução, se tipo adesão 1, tem um percentual de redução. Qual que é o percentual? Que poderia ser 25%, 50% ou 70%. Esses percentuais de redução na jornada de trabalho, o governo ajuda, né, com um abono lá, uma ajuda emergencial, né, baseado no seguro-desemprego do seguro-desemprego. Um percentual aplicado até o máximo de seguro-desemprego ali, que é 1.813, né? Então, ele precisaria receber isso, ele precisa receber qual que é o valor que você está reduzindo, né? Qual que é o seu redutor de jornada, em valor, na verdade, em valor, quando você está reduzindo o salário. O cara, na verdade, não é do salário, né? Dos rendimentos, né? Porque a medida provisória 936 em relação à redução de salários, ela, na verdade, ela não é uma redução do salário. O salário hora é preservado, ele continua. Né? Na verdade, ele está reduzindo uma prestação de trabalho, né? Ele reduz uma porção do trabalho. Com isso, reduz uma jornada de trabalho. Consequentemente, diminui o vencimento do cara. Então, não é reduzir um salário especificamente, porque o salário hora, ele permanece o tempo todo. Você diminui uma jornada, aí ela é recalculada baseado nesse salário. É uma porção do trabalho, né? Então, essa redução, a gente estava falando dos campos do relatório do bem. Então, nós implementamos, criamos, tinha mais campos, tá? Esse valor a reduzir, tá? Deixa eu abrir ele aqui, um minutinho. O CNPJ, né? Esse CNPJ aqui, pessoal, nós até liberamos uma versão 2 do layout aqui. Isso é o CNPJ da filial, tá? O produto estava levando da matriz, não é da matriz, é da filial, certo? O CNO, né? Que é aquele que é a obra. A data de admissão, a gente já tinha, CPF já tinha no produto, PIS, nome da mãe, data de nascimento, tipo de adesão não tinha, a data do acordo, esqueci de falar, quando é que está acontecendo, qual que é a data do acordo, o início do acordo com o empregado, né? O início da redução da jornada. Isso pode acontecer no meio do mês, né? Por exemplo, agora em abril pode estar acontecendo, certo? Imagino que deve estar acontecendo. O percentual de redução da carga horária e os dias da duração, né? A redução, ela seria durante aí, pode acontecer até 90 dias, né? A redução são até 90 dias, a suspensão que são 60 dias, né? Sendo 2 períodos de 30. A redução até 90 dias, então, por exemplo, você colocaria aqui
Um acordo aqui, por exemplo, a partir do dia 21 do 4, a data de acordo, uns 25% de percentual. Aí você teria a quantidade de dias, sei lá, 90 dias, né? Maio, junho, julho, cairia para o fim lá para julho, tá? Então, esse seria o período, né? Mas não pede a data fim, pede só dias de duração e a data do acordo. Pede uma agência bancária, pede dados bancários, né? Tipo de conta, se é conta corrente ou conta poupança, tá? Lá nessa medida, não pode ser, fala que não pode ser a conta salário, tá? A conta salário não recebe ganhos, né? Por exemplo, da própria Previdência, lá fala isso especificamente, tá? E de conta, último, penúltimo e antepenúltimo salário. Isso aqui é similar ao seguro-desemprego, até para eles calcularem, tá? A gente manda último, penúltimo e antepenúltimo salário, isso aqui foi colocado no relatório, tá? Vou voltar aqui. Esse é o layout 2.0, tá? Mas voltando aqui, ó, para a gente entrar em produto, tá? Então, eu entrei aqui no layout 2.0. Antes, no primeiro layout, nós tivemos que tinha um layout 1 que falava em meses de duração, mudou para dias de duração, tá? Já está adequado. Falando, aí, gente, vamos voltar aqui agora. Um minutinho. Eu vou entrar aqui na medida na parte de redução proporcional, né? Eu já dei uma explanada sobre o layout para vocês, tá? Que eu queria mostrar para vocês como é que, vamos ler um pouquinho aqui. O empregador poderá acordar no prazo de 90 dias a redução proporcional da jornada e a redução do salário, devendo respeitar as regras, né? Preservação do salário hora, isso que eu falei para vocês aqui, né? Um pacto de acordo individual por escrito entre as partes, e a redução da jornada exclusivamente nos seguintes percentuais, 25, 50 e 70. Aqui falando um pouquinho sobre isso, olha só, ele pode, o empregador pode reduzir faixas diferentes disso aqui, tá? Por exemplo, se ele reduzir para 20%, aí o governo não tem contrapartida do governo, tá? Ele tem contrapartida acima de 25%. Se você dá uma redução, é lógico que fala na lei que você pode fazer uma redução de 20%, não tem contrapartida do governo, e se você faz uma redução de jornada, nós vamos entrar nesses detalhes, tá? Da jornada, 25%, não pode ser inferior ao salário mínimo. No caso, você pega ali um salário, o cara recebe ali 1.100, você faz uma redução de 20%, vai dar ali 200 e poucos reais, acaba que cai fica menor que o salário mínimo, e não tem contrapartida do governo. Então, você tem que pagar pelo menos o salário mínimo. Então, você não pode, tem que ser pelo menos o salário mínimo. Numa faixa de 40%, o governo não assumiria 25%. Numa faixa de 60% que se reduzir, o governo assumiria aí os 50%. Então, tem esses detalhes que tem que ficar se atento, se não for aplicar especificamente esses percentuais. Então, voltando ali para o relatório do bem, né? Quais são os procedimentos na folha? Caso ele faça adesão de redução de jornada de salário, deverá seguir os seguintes procedimentos. Um minutinho, antes da gente entrar. Nosso tempo está apertadíssimo, tá? Nós estamos com um pouco mais de 13 minutos, então nós vamos dar uma discorrida mais rápida, objetiva aqui, tá bom, pessoal? Depois, um tempinho para as perguntas. Então, primeiramente, tá, gente? Eu falei para vocês, vou falar mais rápido aqui, mais objetivo, tá? Por causa do nosso tempo, tá bom? É o benefício extraordinário mensal, esse é o bem, tá bom? Está disponível nesses layouts, nesses pads, tá? E aqui nós criamos no produto essa abinha lá no registro, no cadastro de funcionário, que chama bem, uma aba que chama bem. Lá eu já discorri aqui, tipo de adesão, 1 ou 2, tá? A data da mudança, isso aqui é uma data do sistema operacional, aí, a data de hoje. Isso aqui é só para o cadastro do dado no banco de dados. Não?
né? Tem que estar dentro ali seria a data do dia de hoje que você está cadastrando. A data do acordo, e sim, isso é relevante, que é o acordo que você está fazendo, o percentual da redução, aqui você coloca o valor a ser reduzido, um exemplo, aqui dá um exemplo, tá? Por exemplo, aqui nós vamos estar trabalhando com a base daquilo que vai ser reduzido. Por exemplo, R$ 2.000 de salário, você reduziu 25%, né? Um quarto seria R$ 500, você informaria R$ 500 aqui. Essa é a porção reduzida de ganho do trabalhador e dias de duração de acordo, tá? Então, um dos primeiros passos é enviar esse relatório. E aqui explica, tá, gente? Cada um, certo? Cada campo, a adesão, a data do acordo, que eu já expliquei, o percentual de redução, dias de duração do acordo, tá? Aqui a gente fala também, aqui dá um exemplo, tá, da redução. Por exemplo, esse exemplo aqui a gente fala em até 25%. Então, eu falei para vocês de complemento do salário mínimo. Aqui te dá um exemplo, essa fórmula é uma fórmula simples, né? Vocês podem usá-la como modelo, ela faz as tratativas, tá? Para você atualizar esse campo aqui, tá bom? Por exemplo, vou aplicar 20%, né, para redução. Então, essa fórmula, ela caberia, né? Só fique atento, faça as validações, se ela está atendendo todos os detalhes, tá? Se o funcionário não está recebendo, no caso de 20% menos que o salário mínimo, tá? Sobre a conta, né? A gente falou que não pode ser conta salário, conta corrente ou poupança, isso aqui, a gente hoje, a maioria dos clientes, né, eu imagino que informa ou conta corrente ou salário por aqui mesmo, tá? Aqui a gente teve que implementar, entendendo que quando não está marcado, esses dois caras subentende-se como conta salário. Então, se está desmarcado, é conta salário. Se é conta corrente, vocês têm que marcar esse flag aqui, tá bom? Tem que chumbar. Eu acho que a minoria é poupança, mas a maioria é corrente ou salário. Se não está marcado corrente nem poupança, é salário. A gente disponibilizou nos últimos PETs, porque quando marcavam um desses itens aqui, somente pela alteração global que permitia desmarcar. A gente criou aqui uma funcionalidade que permite desmarcar os dois. Desmarcando, entende-se que não é corrente nem poupança, subentende-se que é a conta salário, que seria uma outra modalidade de pagamento. Então, essa é a forma de vocês estarem trabalhando antes de enviar o relatório, tá? Pelo gerador de saída, que explica também como é que vocês vão estar, vocês estão importando, já está disponível como objeto gerencial, tá? Aqui são similares as fórmulas para retornar as últimas remuneração, similar ao seguro-desemprego, tá? Então, isso aqui vocês podem estar utilizando essas fórmulas aqui, ó. Isso aqui é o relatório que foi criado e aqui te pede, ó, CNPJ, as fórmulas, isso aqui o governo precisa para estar calculando a remuneração, para ver quando é que vai pagar de auxílio emergencial. Aqui um filtro que vocês podem estar utilizando para selecionar os funcionários, tá? Você gera o arquivo, salva ele como CSV, tá? Então, assim, eu estou falando, eu estou discorrendo um pouco mais rápido, por causa do tempo, mas aqui explica detalhadamente que você saindo dessa reunião, vocês acessam essa parte, vocês conseguem seguir esse passo a passo aí tranquilamente, tá? CSV, gravou o cara aqui, importa lá no programa lá, Empregador Web, onde ele vai validar e vai te dar um ok aqui, pronto. Enviou para o governo já sabe quais são os funcionários, tá? Que vão estar participando aí de redução de jornada, tá? Voltando aqui, gente, eu falei do link. Então, o primeiro passo é cadastrar isso aí, tá? A redução de jornada. Quando você cadastra... vou dar uma explanada rapidamente aqui como é que nós pensamos, tá? Para trabalhar com essa redução de jornada na folha de pagamento, tá? O governo, o E-Social falou, olha, você tem que me enviar as informações da redução de jornada. Qual que é a nova jornada de trabalho através do evento 2206? E qual que é o salário reduzido ali, qual que é a porção que ele vai trabalhar no salário. Então, é isso a gente também implementamos através dessa aba do bem. Isso porque é aí que eu vou estar explicando para vocês, tá? É importante vocês entenderem essa parte, como é que foi pensada, tá? Primeiro, para redução de jornada e salário. Eu falei para vocês que isso não é uma redução salarial, isso é uma redução da porção, é uma redução da jornada. Então, a gente tinha dois caminhos a seguir. A gente tinha um caminho a seguir que seria, olha, vamos reduzir direto no cadastro do funcionário a jornada, com isso o salário hora permanece, o salário é reduzido, gera um evento 2206, pronto, está resolvido o cálculo da folha.
é baseado nesses dias trabalhados, na jornada reduzida. Eu estou falando sem integração com o ponto, tá? É baseado nessa redução, tá? Então, com isso, a gente resolveria o cálculo, né? E resolveria a parte do social. Mas isso aí não é verdade, tá? Por quê? Não é verdade, não é 100% verdade. Por quê? Primeiro, a legislação fala que se você está com períodos de redução, sei lá, 20/4 até 90 dias, até julho, e o cara tinha umas férias lá em junho, você pode dar umas férias para ele, aí o salário tem que ser integral, certo? As provisões que você tem que calcular, elas têm que ser pelo salário integral, ela não pode ser pela redução. Você continua tendo ganho, né, baseado, suas férias continuam ali, no caso de redução de jornada, baseado em salário integral, tanto 13º, tanto férias. Você poderia ter um desconto na folha que seria pelo cálculo do salário integral. Uma rescisão teria que ser pelo integral. Então, isso gera um desdobramento muito grande no produto e impactos operacionais para o cliente. Certo? Então, por exemplo, peraí, agora o cliente ia dar muita dúvida no cliente, peraí, como é que eu faço agora para calcular essa verba? E a gente tem muitas verbas dos clientes que usam o salário integral. Às vezes pega ali um ticket que está entregando normalmente, está descontando ainda os 20% do salário integral. Então, ia gerar muitas customizações dentro do produto, né, que gerariam um grande impacto operacional. Então, nós vimos de uma outra forma, tá, que também atende, que seria, já que isso não é uma redução de salário, diretamente de salário, né, uma redução da parte de pagamento, né, de redução da jornada e pagando menos, a gente seguiu com uma verba redutora de jornada, né, redutora de pagamento. Por exemplo, se o cara, eu dei um exemplo, descontando, né, paga integral, continua, o salário permanece, tá? Permanece o salário, continua pagando integral lá os 30 dias, porém a gente faz um redutor com a mesma natureza salarial. Estorna FGTS, INSS, imposto de renda, né? Se quiser estornar a pensão também, né? Alguns entendem que tem que passar a pagar a pensão sobre a pensão alimentícia, sobre o salário integral, outros entendem que tem, já que reduziu, os ganhos tem que ser sobre ganho, aí daria também para estornar uma pensão sim ou não. Com isso, o impacto operacional para o cliente ficaria, não existiria, tá? Na verdade, a gente teria que ter uma configuração, paga-se os dias, né? Normalmente, os 30 dias, e diminui através de um redutor de jornada barra essa porção de salário. E deduzindo também a parte ali dos tributos, tá? Com isso, a gente entende que o salário permanece, você não tem um impacto no pagamento de umas férias, né? Um impacto no pagamento de uma rescisão se acontecer, nas provisões, então eles correm tranquilamente ali no dia a dia do cliente, se for fazer essa redução, tá? Mas só que aí nós vimos, como disparar essa informação para o social. Então, o lugar que a gente está reduzindo, que é lá no bem, na aba bem, ali sim a gente está informando, colocando informações de redução de jornada. E ali eu falei para vocês que tem um campo, que é o valor reduzido, vocês lembram disso, né? No salário de 2.000. O salário é 2.000. Você está reduzindo 25%, 25% é um quarto, né, do salário. São R$500 que você está reduzindo de porção de salarial dele. Você está reduzindo 55, se eu não me engano, 25, acho que dá uns 55 de jornada, ele deixa de trabalhar. Então, com isso, como é que... Ali a gente implementou o gatilho, tá? Do 2206. Então, o que o produto faz? Ele pega o salário integral menos aquela porção de R$500 que você está reduzindo, e é aquele valor que vai descontar lá no evento redutor, lá na folha de pagamento. Então, lá você pagaria 2.000, menos o evento redutor de 500, você pagaria R$1.500, que é os 75% que ele deveria trabalhar. 25% reduzir. Então, no final, o líquido dele, sem considerar INSS e outros descontos, ele teria 1.500, 2.000 de provento e reduzir na própria verba, tá? Através de um redutor de jornada de salário, os R$500. Com isso, eu pagaria 1.500, que é os 75% que ele teria que realmente trabalhar, e eu reduzi 25%. Isso, aí, como é que eu informo isso para o social? Através daquela pastinha do bem, quando eu salvar ali, ele vai gerar um gatilho para o E-Social, pegando o quê? Ler o salário atual do cara, menos aquele valor, por isso que aquele valor ali tem que ser muito importante, tá? Aquele valor ali, ele pega 2.000 menos 500, ele manda para o E-Social 1.500 como novo salário. E também forma a nova jornada, né? A nova jornada ele já calcula baseado no percentual redutor. Então, assim, por ali a gente resolveu o E-Social de forma simples, porque a gente entende que ali é que está acontecendo a redução, tá?
E com isso a gente resolve a social. No cálculo, a gente resolve através, aí vou mostrar para vocês aqui rapidamente, nosso tempo está, né? Tá curto, isso aqui, igual eu falei para vocês, mas acho que é importante eu saber que esse tema era um tema que daria, consumiria maior tempo, e aqui fala dos exemplos, tá, gente? Então, aqui tudo que eu estou falando está aqui explicando. A fórmula que vocês vão usar para fazer esses descontos, colocamos um modelo aí, um exemplo, vocês podem usar ela como sugestão, tá? Ela explica, eu coloquei aqui um comentário, essa fórmula era calcular o valor a reduzir. Então, ela, que é importante, que você afastou, criou uma adesão de 21/4 até para frente. Então, por exemplo, você está calculando a folha de abril, você tem que considerar 21/30/4 como um período reduzido ali, certo? Então, por exemplo, você tem que considerar se tem um afastamento ali dentro, você tem que considerar se tem, às vezes tirou férias, por exemplo, férias a partir de maio, você vai ter que considerar naquele período. Então, essa fórmula, ela atende tudo isso, tá? Que a gente usou essa função de fórmula aqui, ó, NDTRAB, ela verifica o início da redução, o fim da redução dentro do mês. Então, quando você está calculando aqui, você está calculando a parte proporcional e ela verifica também os dias de descanso. Então, essa fórmula, ela é uma sugestão, mas é bem autossuficiente para estar calculando qual que é o valor para a folha, tá? Então, que vai reduzir lá na folha como jornada reduzida, barra salário, tá? Barra pagamento de vencimentos. Então, é isso. Então, aqui vocês podem seguir, vocês podem pegar, né, copia essa fórmula, faz os testes, tá? Então, preenche o relatório do bem, vai gerar o gatilho, gera a verba redutora, que eu já mostrei para vocês aqui, coloca esse cálculo de forma, o produto vai calcular esse valor redutor, aqui no caso ele teve uma proporção de 10 dias, né? Dá um exemplo aqui de 10 dias, ele proporcionalizou a redução, tá? Então, assim, essa é a forma que a gente entende, certo? De se trabalhar sem gerar grandes impactos operacionais e de fazer de forma correta dentro do produto, ok? Voltando um pouquinho aqui, façam as perguntas aí, imagino que vocês devem estar fazendo, o tempo está curto. Aí tem também, gente, a parte no Cronos, né? Ainda vai ficar a parte, só para falar rapidamente, se o nosso tempo realmente acabar aqui, a parte de suspensão também, ela já está documentada, que é aqui, tá? Aí o Dom vai entrar aqui, Dom Nosso vai entrar na parte do Cronos, tá? Parte aqui de suspensão. A suspensão, aí vou falar rapidamente, tá? Só um minutinho. Aqui também vai estar explicando. Aqui que nós vamos entrar na parte do ponto, acho que é rápido. A parte de suspensão está aqui, como vocês podem ver, né? Aqui explica também. A gente vai usar esse contrato de trabalho suspenso, que já existia no produto. Suspender contrato, isso já é algo que já existe na legislação, né? E aqui a situação ST vai colocar o período da suspensão do contrato, tá? As empresas que estão acima de 4,8 milhões, né, elas têm que pagar uma verba, já foi falado pela Milena, de 30%, uma verba indenizatória, é obrigatório pagar isso, né? Abaixo disso, não, o governo vai pagar lá 100% lá do seguro-desemprego, tá? E aqui fala também os impactos disso em férias, né? Acaba que você prolonga o período, né, a suspensão, aí você tem que trabalhar com uma certa período aquisitivo, isso vai estar aqui explicando, tá? Você pode fazer uma suspensão de forma global, através da alteração global, beleza? Aqui explica também detalhes. Os pagamentos te dá a orientação de como pagar isso, né? Para as empresas com renda bruta de 4 milhões, deverão realizar o pagamento dessa ajuda compensatória. Tem uma rubrica para isso, tá? Explica aqui também no E-Social, certo? Porque o E-Social espera-se para essa suspensão, o código 37 lá, né, que é a suspensão, isso já está adequado no produto também. Aqui dá uma fórmula também, se você, né, para utilizar. As fórmulas são para ajudar vocês, tá? Né? Para facilitar e automatizar o cálculo de vocês. Nada impede que vocês entrem com isso também pela entrada de dados, né? Tendo a informação já calculada por vocês mesmos, pela importação de dados, tá? De movimento. Mas isso aqui é para ajudar numa possível automatização do cálculo, tá? Então, aqui fala das provisões. Vocês estão vendo que é um conteúdo grande, então, realmente, não é um treinamento, né? Você vê que o tempo ele discorreu
ele passou muito rápido, então realmente vale a pena seguir esses tutoriais. Aí o código de afastamento é o 37, tá? A rubrica para agendamento aqui, ó. Criamos a rubrica 16, 19, conforme a orientação do S-Social, tá? E aqui ela vai para lá. Então, agora eu vou passar aqui para o Donaldo, né, que o tempo rapidamente, né, Dom? Você está como apresentador, Dom? Deixa eu só voltar aqui. Ô Colácio, se você conseguir colocar só conceder teclado e mouse, aí eu já aproveito e não preciso nem abrir nenhuma página. Tá aqui. bom, tá bom. Tá no fim, tá, gente? Tá no fim, tá todo mundo aí com fome, né? Mas muitos devem estar em casa, né? Não vai pegar nenhum trânsito, é só ir para a cozinha, né? Mas vamos lá. Aqui... automação de ponto. Aqui eu vou... Você quer que vai rolando aqui, não? Você aqui, se você for lá em compartilhando, tem lá conceder teclado e mouse. Ah, tá. Só um minutinho, pessoal. Aqui eu vou tentar só ponderar, fazer o bom dia primeiro, né, pessoal? Bom dia a todos aí. Meu nome é Donaldo, conforme o Colácio citou, sou PO dos produtos de automação de ponto e de gestão de pessoas até então. E eu vou tentar só colocar alguns itens aqui que eu acho que é importante, né, ressaltar com relação a essa questão da tratativa de automação de ponto com folhas de pagamento. Acho que está bem detalhado aqui o que a gente fez de proposição no que a gente entende que deveria ser feito de uma forma mais fácil aí no sistema. É claro que a gente poderia ter cenários muito mais simplistas para poder fazer, mas o tempo, né, que a gente tem para dar a resposta disso tudo é muito curto e não viabilizava a gente criar facilitadores a mais aí, tá? Mas acho que é importante vocês irem colocando as perguntas, né, que aí a gente vai fazer esse compilado posteriormente para divulgar para vocês as respostas, tá? Mas fato é que a gente tentou foi direcionar algo que facilitasse aqui nesse tipo de parametrização. Só é importante ressaltar que o ponto ele funciona na grande maioria dos clientes para apurar exceções, né? A gente tem a finalidade dele que a grande maioria utiliza, de sinalizar as faltas, atrasos, ocorrências de hora extra, controle de banco de horas, e isso é a alteração que deve ser feita para poder fazer com que isso atenda às MPs, é que você reduza essa jornada, né? Ou seja, você tem que tratar o horário do funcionário para não gerar exceções de faltas e atrasos, para que ele mande as ocorrências corretamente para a folha de pagamento. Então, o que a gente buscou fazer aqui é tentar viabilizar uma forma de que você restabeleça o cenário normal posteriormente, de uma forma que não mexa no que você tinha anteriormente. Então, a questão do horário, a gente propôs aqui para vocês gerar uma réplica desse horário, fazer as alterações que vocês fazem, e tem um facilitador aí no sistema, que é a utilização de ocorrência onde você faz a escala do funcionário. Através da escala, depois de você já ter esse horário criado novamente, você consegue, através do recurso de escala de horário e descanso, fazer uma alteração já pré-determinada para uma determinada data para aqueles funcionários que você filtra, né? Você pode criar um filtro e trazer somente aqueles daquele determinado horário que você precisa fazer alteração, seleciona todas as pessoas, qual data que essa alteração vai ter, isso na documentação está detalhado, tá? Faz a alteração conforme a essas alterações de jornada, e caso você já tenha definido quando que vai retornar no horário atual, né, que é o horário antes da Covid, você já pode parametrizar para que ele altere automaticamente futuramente esse horário. Então é possível você fazer isso. Caso não, você pode alterar agora, depois executa esse processo para fazer a alteração para o horário anterior normalmente, tá? Ou então, assim, tem outras formas aí. Você pode alterar o próprio horário dele, diminuir na jornada lá, e depois vai ter que dar essa manutenção novamente para quando ele voltar para esse horário normal, tá? Mas para aqueles que possuem controle de horas trabalhadas para horista, né? Enfim, você envia as horas trabalhadas do ponto
para a folha de pagamento, você consegue fazer isso e não tem alteração de salário, porque ele não é um mensalista, ele é um horista, né? Então, o salário hora se mantém, o que vai diminuir é controle de jornada dele aqui mesmo e vai mandar as horas trabalhadas conforme aquilo que for apurado do ponto dele, né? Então, uma coisa, dependendo de como for o cenário de vocês, uma coisa não elimina a outra. Então, eu controlar a jornada aqui, mesmo assim, eu ainda tenho que executar esses procedimentos que são colocados na folha de pagamento, porque aqui eu posso controlar somente as exceções. Então, eu apurando exceções, eu envio para cá, tá? Então, acredito eu que a documentação está bem detalhada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para a gente poder tentar deixar isso mais claro, tá? A gente teve aí também a questão do troca-feriado, também está nessa documentação que o Colácio citou lá, como fazer esse procedimento, tá? É importante colocar aqui, para cada feriado trocado tem que ser executado esse processo conforme citado lá, tá? Não tem muito segredo nesse aqui também. Isso já é da MP 927, né? E a questão do banco de horas, tá? Eu direcionou aí o que a gente consegue colocar de uma forma mais simplista de como parametrizar o banco de horas para aqueles que não têm banco de horas vigente, né? Fazendo com que você consiga utilizar dos recursos que foram disponibilizados na MP e vários links no final que dão um detalhamento maior aí com relação ao que o suporte já tem documentado de fax, KCS, etc. Tá? Então, que facilita a vocês a terem um detalhamento maior. Tá? Quem já tem, no nosso entendimento, assim, as MPs, a gente acho que não precisa falar isso, mas assim, é importante ressaltar que elas são muito básicas, os direcionamentos, né? Aí tem não N interpretações, mas a gente entende que a MP é direcionada na questão de banco de horas para aquelas empresas que não possuem nenhum controle, nenhum banco de horas vigente em andamento, para que elas possibilitem utilizar esse recurso durante esse período de pandemia, tá? Então, tem um direcionamento de como parametrizar para aqueles que não têm. Entendemos que aquele que tem um banco de horas aí em andamento e vigente, ele continuaria nesse aspecto, tá? Mas, claro, falando novamente, é muito básica a informação que a gente recebe, a gente tem que ir entendendo naquilo que a gente acredita que seja a melhor forma para poder viabilizar para vocês, tá? Os 3 itens que eu tenho com relação ao ponto seria isso. Acho que pelo tempo aqui eu não vou conseguir discorrer pela página, tá? Mas fica aí aberto a questão de dúvidas aí serem enviadas para a gente poder responder posteriormente, tá? Seria isso, pessoal. Só para a gente não tomar muito mais tempo e extrapolar demais o tempo previsto, tá? Só acrescentando aí, né, Dom, assim, acho que você falou, mas só reforçando, que tem a ver com a folha, né? Se você fez a redução do turno, né, por exemplo, a redução no planejado, reduziu 50%, o cara passou a trabalhar 4 horas, ou seja, então a parte trabalhada já está reduzida. Então chega na folha reduzido, não, por exemplo, chega lá, sei lá, 110 horas, já chega reduzido no pagamento. Então não faria sentido fazer um estorno, um desconto redutor, certo? Porque já chegou o trabalhado reduzido. Agora, quando manda somente exceções, a folha está calculando 30 e realmente tem que trabalhar com o desconto redutor da porção de vencimentos. Certo, Dom? Isso aí, corretíssimo. A Milena está aqui ainda? Quem? Milena? Oi, eu estou aqui. Bom, a gente já finaliza, Milena? Ou a gente vai ter algum Sim, tempo aí para... Só tem uma não. pergunta, né? Eu vi as perguntas foram todas respondidas, né? Eu acho que o conteúdo era esse mesmo. Vocês disponibilizaram os links, né? Onde que eles fazem os acessos. Eu acho que, né? Ninguém tem mais perguntas, mas se tiver, a gente está aqui à disposição, né? A minha parte também finaliza por aqui, a de vocês também, né? Isso aí. Então tá. Só isso, obrigado.
Eu agradeço, né, os clientes que permaneceram com a gente até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, como eu falei, a equipe tanto da consultoria como de produto fica à disposição, tá? Eu peço só para quem está como organizador não sair da sala ainda, tá? Deixa que eu finalizo, que eu vou salvar o log de perguntas, tudo para a gente ter, tá bom? Gente, eu agradeço imensamente, obrigado, tá? Foi um ótimo evento, obrigadão mesmo, tá bom? Pessoal, também agradeço a todos aí pela atenção, né? Eu vi que os participantes continuaram aí até o fim, né? Tivemos uma turma boa aí, agradeço. E a ideia é a gente ter, como a Milena falou, a gente ter esse compilado aí de as dúvidas, levar com documentação até para acrescentar mais para os nossos produtos e dúvidas no nosso curso. Agradeço e uma boa tarde a todos. Isso, obrigado, boa tarde.